Nos próximos capítulos, a cidade ainda tentará se recuperar do rastro de destruição deixado por Belarmino, mas novas dores e revelações prometem abalar ainda mais o coração de todos. Enquanto Tonho luta pela própria vida, uma descoberta inesperada colocará Virgínia contra a parede e poderá revelar quem realmente está por trás da tragédia que destruiu o ateliê de Lúcia. Depois do confronto com Belarmino, Tonho acaba sendo gravemente ferido. A situação deixa todos em choque, principalmente Lúcia, que vê o homem que ama entre a vida e a morte. Sem saber o que fazer diante de tanto sofrimento, ela permanece ao lado dele, agarrando-se apenas à fé e às suas orações. Levado às pressas para o consultório de Onildo, Tonho recebe todos os cuidados possíveis. O médico faz o que está ao seu alcance para estabilizá-lo, enquanto Lúcia implora para que Mama Mshima proteja seu namorado e não permita que uma tragédia ainda maior aconteça. Ao mesmo tempo, Belarmino deixa a cidade acompanhado de seus homens, levando consigo o padre Viriato e Dona Geralda. A notícia do desaparecimento dos dois se espalha rapidamente e provoca preocupação entre os moradores. O que ninguém sabe é que tudo aconteceu por causa de um engano. Viriato foi confundido com Carrapato e acabou se tornando vítima das consequências dessa confusão. A única pessoa que percebe o que realmente aconteceu é Belmira. Angustiada, ela inicia uma busca desesperada pelo pai, enquanto tenta lidar com o medo de que algo terrível possa acontecer ao tio e à Dona Geralda. No consultório, Lúcia acompanha cada movimento de Onildo com o coração apertado. Doutor, como ele está? O médico respira fundo antes de responder. Eu preciso ser sincero com você. O estado dele é muito delicado. A jovem sente o chão desaparecer sob seus pés. O que isso significa? Precisamos levá-lo imediatamente para o hospital de Biribiri. Aqui não temos os recursos necessários para garantir o tratamento que ele precisa. Mesmo tomada pelo nervosismo, Lúcia não hesita. Então vamos agora. Não podemos perder tempo. Onildo concorda, mas lembra de uma questão importante. Antes disso, precisamos avisar Caetana. Sem desgrudar os olhos de Tonho, ela responde: por favor, faça isso por mim. Eu não quero sair de perto dele nem por um instante. Assim que o médico se afasta, Lúcia se aproxima da cama e se deita ao lado do rapaz adormecido. Com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, ela segura sua mão e continua rezando, na esperança de que ele consiga vencer aquela batalha. Enquanto isso, Belmira finalmente encontra Carrapato. Ao vê-la, ele tenta se aproximar, mas é imediatamente rejeitado. Não encoste em mim. A reação da filha o atinge como uma punhalada. Belmira. Mas ela não permite que ele continue. O tio Viriato e Dona Geralda foram levados por Belarmino. E a culpa é sua. As palavras saem carregadas de dor. Se alguma coisa acontecer com eles, eu nunca vou conseguir te perdoar. Com os olhos cheios de lágrimas, Carrapato tenta se defender. Por favor, não fala isso. Eu estava tentando mudar. Belmira o encara sem demonstrar qualquer confiança. Estava mesmo? Porque tudo que eu vi foi você continuar escondido, mentindo e enganando as pessoas. Você continuou usando as roupas do tio Viriato, continuou fugindo da verdade e nem sequer teve coragem de confessar seus erros. Cada frase aumenta ainda mais o peso da culpa sobre os ombros dele. E tudo isso vivendo dentro da casa de Deus. Você acha que nada disso seria visto? Tomado pelo medo, Carrapato sente um arrepio percorrer seu corpo. Então você acha que isso é um castigo divino? Belmira enxuga uma lágrima e responde com firmeza. Não tente colocar em Deus a responsabilidade pelos erros que foram seus. Sem conseguir conter o desespero, ele abaixa a cabeça. Então me diga, como eu posso consertar tudo isso? A resposta vem sem hesitação. Traga meu tio e Dona Geralda de volta. Carrapato desvia o olhar imediatamente. Eu não posso. Se Belarmino me encontrar, talvez eu nunca mais volte. Belmira se aproxima e o encara com dureza. E até quando você pretende fugir das consequências das suas escolhas? Ela faz uma breve pausa antes de continuar. Seu irmão está pagando por erros que não são dele. E a cada minuto que passa, o preço dessa dívida fica ainda mais alto. As palavras de Belmira atingem Carrapato com uma força devastadora. Pela primeira vez, ele parece incapaz de encontrar uma desculpa ou uma saída para os próprios erros. O peso da culpa se torna quase insuportável, e ele mal consegue sustentar o olhar da filha. Enquanto isso, no consultório de Onildo, a tensão aumenta ainda mais. Caetana e Dona Menina chegam apressadas e ficam profundamente abaladas ao encontrarem Tonho desacordado. A cena é dolorosa demais para qualquer mãe suportar.
Tomada pelo desespero, Caetana abraça o filho e começa a chorar sem conseguir conter a emoção. Ao seu lado, Dona Menina sente as pernas fraquejarem. Eu sentia que alguma coisa ruim estava para acontecer. A voz dela sai entrecortada. Meu Deus, por que eu não consegui proteger o nosso menino? Lúcia rapidamente se aproxima para ampará-la. Por favor, não pense assim. Com os olhos marejados, ela continua. Tonho foi um herói. Se não fosse por ele, Belarmino talvez ainda estivesse aterrorizando a cidade. Pouco depois, Onildo retorna trazendo uma notícia importante. Desculpem interromper, mas consegui uma ambulância da prefeitura. Ela está a caminho e não deve demorar. Sem pensar duas vezes, Caetana responde. Eu vou junto. Não vou abandonar meu filho nesse momento. Mas Dona Menina segura sua mão com delicadeza. Ainda muito abalada, ela fala quase num sussurro. Deixe que Lúcia vá no seu lugar. A sugestão surpreende a todos. Como assim? Questiona Caetana, sem entender. Por alguns segundos, Dona Menina permanece em silêncio. Seu olhar parece distante, como se estivesse prestando atenção a algo invisível para os demais. Lúcia e Caetana trocam olhares apreensivos. Então a senhora finalmente volta a falar. O caminho que foi traçado há muito tempo está prestes a se cumprir. As palavras ecoam pelo ambiente. Toda essa dor, todo esse sofrimento, são apenas os primeiros passos de uma felicidade que ainda está por vir. Lúcia sente o coração bater mais forte. Mesmo sem compreender totalmente aquelas palavras, algo dentro dela diz que existe uma verdade escondida naquele aviso. Caetana também fica inquieta, mas percebe que há situações que simplesmente não podem ser controladas. Enquanto isso, a cidade tenta se reconstruir após a passagem destrutiva de Belarmino. Caminhando pelas ruas atingidas pelo caos, Ana Maria observa os estragos com tristeza. Casas danificadas, moradores assustados e o famoso ateliê de Lúcia reduzido a destroços. Mas um detalhe chama sua atenção. Mais adiante, Virgínia conversa com Sebastião. E, estranhamente, os dois parecem satisfeitos. Os sorrisos que trocam não combinam em nada com a tragédia que acabou de atingir a cidade. Tomada pela desconfiança, Ana Maria se aproxima discretamente. Sem ser notada, ela consegue ouvir parte da conversa. Nem acredito que tudo aconteceu exatamente como eu planejei, diz Virgínia. O brilho de satisfação em sua voz é impossível de esconder. O ateliê da Lúcia acabou completamente destruído. Ana Maria sente o sangue gelar. Instantes depois, Sebastião responde. Agora que o serviço foi feito, você precisa cumprir a sua parte do acordo. O sorriso desaparece do rosto da vilã. Vamos conversar sobre isso depois. Sebastião imediatamente percebe a mudança. Você está tentando me enrolar? Claro que não. Mas a resposta não convence. No impulso, ele tenta se aproximar demais. Virgínia recua rapidamente. Ficou maluco. A reação dela irrita Sebastião. Eu devia ter imaginado. Você não pretende me pagar nada. Ele aperta os punhos. Talvez eu devesse contar para todo mundo quem você realmente é. Pela primeira vez, o nervosismo toma conta de Virgínia. Tentando recuperar o controle da situação, ela baixa a voz. Calma, não é isso. Eu só quero fazer as coisas do jeito certo. Mas Ana Maria já ouviu o suficiente. Sem esperar o restante da conversa, ela se afasta o mais rápido possível. Seu coração dispara. A cada passo, a verdade se torna mais clara. Meu Deus! Ela leva a mão à cabeça. Foi a Virgínia. Foi ela quem trouxe Belarmino para destruir tudo. Desesperada, Ana Maria corre até a casa de Diógenes e Marta. Ao entrar, encontra toda a família reunida. Marta logo percebe seu estado. Você encontrou a Virgínia? Estou preocupada com ela. Ana Maria respira fundo. O medo ainda tenta impedi-la de falar. Eu encontrei, mas também descobri uma coisa terrível. A expressão dos presentes muda imediatamente. Como assim? Pergunta Diógenes. Casemiro se aproxima. O que aconteceu, minha filha? Até Mirinho demonstra preocupação. Fala logo. Você está me deixando nervoso. Ana Maria sente as mãos tremerem. Ela sabe que, depois daquela revelação, nada voltará a ser como antes. Nesse exato momento, a porta da casa se abre. Virgínia entra sem imaginar o que está prestes a acontecer. Ao notar o silêncio estranho e todos os olhares voltados para ela, a vilã franze a testa. O que está acontecendo aqui?
Graça lança um olhar significativo para Ana Maria. Minha filha estava justamente falando sobre você. Virgínia encara Ana Maria com aparente tranquilidade. Sobre mim? Um sorriso discreto surge em seus lábios. Estou curiosa para ouvir. Tomada pelo nervosismo, Ana Maria respira fundo. Mas desta vez decide não recuar. Mesmo tremendo, ela reúne toda a coragem que possui e finalmente revela. Foi ela. Foi a Virgínia. A declaração de Ana Maria cai como uma bomba no meio da sala. Com a respiração acelerada, ela reúne toda a coragem que ainda possui e continua. Eu ouvi a conversa dela com Sebastião. Foi tudo planejado. Ela trouxe Belarmino para a cidade e queria ver o ateliê da Lúcia destruído. O silêncio que se segue é pesado. Por alguns instantes, ninguém consegue dizer uma única palavra. Os rostos ficam tensos. Os olhares se cruzam cheios de surpresa. Mas, quando todos esperam alguma reação de Virgínia, a vilã faz algo completamente inesperado. Ela começa a rir. Primeiro discretamente. Depois, sem qualquer vergonha, cai numa gargalhada debochada. Isso é a coisa mais absurda que eu já ouvi. Ainda rindo, ela balança a cabeça. Como eu conseguiria chegar até Belarmino? Vocês estão escutando o que ela está dizendo? Virgínia aponta para Ana Maria. Essa menina vive perdida nos livros. Lê tantas histórias que já não consegue mais separar fantasia da realidade. Ana Maria sente o desespero aumentar. Eu estou falando a verdade. Mas suas palavras parecem não convencer ninguém. Mirinho perde a paciência. Você enlouqueceu de vez. Graça também não esconde a irritação. Que acusação vergonhosa. A jovem procura apoio nos rostos ao redor, mas não encontra. Diógenes e Marta permanecem em silêncio, visivelmente divididos. Nenhum dos dois consegue afirmar quem está dizendo a verdade. A dúvida dos próprios familiares machuca a Ana Maria profundamente. As lágrimas começam a escorrer. De repente, ela já não tem certeza se conseguirá sustentar aquela acusação sozinha. Sentindo-se humilhada e desacreditada, sai correndo da casa. Enquanto isso, Virgínia permanece imóvel. Um leve sorriso surge no canto de seus lábios. O deboche da vilã transforma a situação num momento ainda mais doloroso para Ana Maria. Algum tempo depois, longe dali, Carrapato se aproxima do esconderijo de Belarmino. Antes de seguir adiante, ele deixa a carroça escondida entre a vegetação para evitar qualquer suspeita. Depois continua sozinho. Cada passo é dado com extrema cautela. Ele sabe que está entrando num território onde qualquer erro pode ser fatal. No acampamento, Viriato e Dona Geralda continuam prisioneiros. Os dois permanecem numa barraca improvisada, cercados por homens perigosos. A tensão é constante. O medo não lhes dá descanso. Em determinado momento, Belarmino ordena que Geralda prepare comida para todos. A senhora tenta se recusar, mas Viriato rapidamente a chama para um canto. Faça o que ele está mandando. A voz dele sai baixa e séria. Está claro que ele só trouxe você para cozinhar. Quanto menos resistência oferecer, melhor será para nós. Geralda suspira. Mas algo continua incomodando sua mente. Ela encara o padre. E você? Seu olhar demonstra curiosidade. Por que foi trazido para cá? Aqueles homens não parecem interessados em rezas nem em bênçãos. Viriato hesita. A revelação o constrange. Após alguns segundos, ele finalmente responde. Porque Carrapato é meu irmão gêmeo. Geralda arregala os olhos. O quê? Belarmino me confundiu com ele. O choque é imediato. Ela fica completamente sem reação. Mas antes que consiga fazer novas perguntas, um dos cangaceiros entra na barraca. Sem dar explicações, leva Geralda até a cozinha improvisada do acampamento. Enquanto isso, em Biribiri, Lúcia e Onildo chegam ao hospital com Tonho. O alívio por terem conseguido chegar a tempo dura apenas alguns minutos. Logo os médicos assumem o controle da situação e levam o rapaz diretamente para uma cirurgia de emergência. Lúcia observa tudo com o coração apertado. A cada segundo, sua preocupação aumenta. Percebendo seu estado, Onildo tenta tranquilizá-la. Fique calma. Este hospital é uma referência. Tonho está recebendo o melhor atendimento possível. Lúcia concorda com um leve movimento de cabeça. Eu sei. Ela suspira profundamente. Mas não é apenas isso que está me deixando aflita. Onildo a observa em silêncio. Dona Menina disse que nosso futuro começaria dentro deste hospital.
A jovem abaixa os olhos. Desde então, não consigo parar de pensar no significado dessas palavras. Por um instante, Onildo parece procurar uma resposta, mas acaba desistindo. Ele simplesmente não sabe o que dizer. De volta ao acampamento, Viriato permanece sozinho na barraca. Encolhido num canto, tenta ignorar as risadas e conversas que chegam do lado de fora. O ambiente é sufocante. De repente, um ruído chama sua atenção. A lona da barraca se movimenta discretamente. Assustado, ele se vira e leva um enorme susto ao ver uma figura entrando sorrateiramente. Mas o que? Antes que consiga terminar a frase, Carrapato corre até ele e cobre sua boca. Sou eu. A voz sai quase num sussurro. Vim tirar você daqui. Os olhos de Viriato se enchem de surpresa. Carrapato continua. Mas fique quieto. Ninguém pode descobrir que estou aqui. O padre tenta entender o que está acontecendo. Porém, naquele mesmo instante, os dois escutam passos se aproximando do lado de fora da barraca. O perigo volta a rondá-los, obrigando Carrapato a agir rapidamente para não ser descoberto. Ao ouvir os passos se aproximando, Carrapato sente o coração disparar. Sem perder tempo, ele corre para trás de algumas caixas espalhadas pela barraca e tenta se esconder. Viriato permanece imóvel por alguns segundos, sem saber como agir diante daquela situação tão delicada. Logo depois, a lona se abre. Dona Geralda entra acompanhada por um dos homens de Belarmino. Assim que o cangaceiro vai embora, ela se aproxima de Viriato com a curiosidade estampada no rosto. Agora você vai me explicar essa história direito. Ela cruza os braços. Que conversa foi aquela de que você é irmão do Carrapato? Antes que o padre consiga responder, uma voz surge do outro lado da barraca. Porque eu sou o Carrapato. Geralda se vira imediatamente. Ao enxergar o homem saindo de trás das caixas, ela leva um susto tão grande que fica sem reação. Primeiro olha para Viriato. Depois para Carrapato. Então volta a olhar para Viriato. O movimento se repete várias vezes até que finalmente compreende o que está diante dos seus olhos. São duas pessoas diferentes. A impressionante semelhança entre os irmãos a deixa completamente desnorteada. Instintivamente, ela abre a boca para gritar. Mas Viriato age rápido. Calma. Ele cobre a boca da mulher antes que qualquer som escape. Não faça isso. Se nos entregarem agora, nunca conseguiremos sair daqui. Geralda tenta recuperar o controle da respiração. Mas o susto ainda é visível em seu rosto. Carrapato, por sua vez, observa a entrada da barraca com preocupação crescente. Então murmura. Acho que já estamos sem sorte. Naquele exato instante, a lona é aberta com violência. Belarmino surge na entrada. Seu olhar encontra Carrapato imediatamente. A expressão do cangaceiro muda na mesma hora. A mistura de raiva e traição é impossível de esconder. Você. Belarmino tenta alcançar a arma improvisada que havia usado para ferir Tonho. Mas Carrapato reage antes. Num movimento rápido, empurra uma das caixas na direção do rival. O impacto atinge Belarmino em cheio, fazendo perder o equilíbrio por alguns segundos. Era a oportunidade que precisavam. Carrapato segura a mão de Geralda. Vamos! Viriato corre logo atrás. Os três escapam pelo rasgo feito na lona e começam uma fuga desesperada pelo acampamento. Gritos ecoam por todos os lados. Os homens de Belarmino percebem a fuga e iniciam uma perseguição implacável. A cada segundo, o perigo parece aumentar. Mas, movidos pelo desespero e pela vontade de sobreviver, os fugitivos conseguem ganhar distância. Após uma corrida exaustiva, alcançam a carroça escondida por Carrapato. Sem perder tempo, partem dali antes que os cangaceiros consigam alcançá-los. Horas mais tarde, um novo dia começa. No hospital de Biribiri, porém, a madrugada parece não ter acabado para Lúcia. Ela continua aguardando notícias de Tonho. O relógio avança. Os corredores ficam mais movimentados. Mas nenhuma informação chega. A falta de respostas faz sua angústia crescer a cada minuto. Enquanto isso, em Barro Preto, a preocupação também toma conta da população. Muitos moradores se reúnem na igreja para rezar pelo retorno de Padre Viriato e Dona Geralda. O templo fica lotado. Orações e pedidos de proteção ecoam por todos os cantos. Então, de repente, um movimento próximo à entrada chama a atenção dos presentes. Viriato e Geralda aparecem. O alívio é imediato. Muitos fiéis se emocionam. Outros mal conseguem acreditar no que estão vendo.
Mas antes que a comemoração tome conta do ambiente, Viriato ergue a voz. Se estamos vivos hoje, é graças à coragem do meu irmão. A declaração surpreende todos. Rapidamente, os murmúrios começam. Irmão? Que irmão? Do que ele está falando? Nesse momento, uma nova figura entra na igreja. Carrapato. O silêncio se espalha pelo local. Ao observarem os dois lado a lado, todos ficam impressionados com a semelhança. Ninguém consegue esconder o espanto. Mas Carrapato não demonstra orgulho. Pelo contrário, seu semblante carrega culpa e arrependimento. Ele respira fundo antes de falar. Não me vejam como herói. Seu olhar percorre os presentes. Durante muito tempo eu fui justamente o contrário disso. As palavras deixam a igreja em absoluto silêncio. Meu irmão só foi levado porque eu permiti que meus erros chegassem longe demais. Ele abaixa a cabeça por alguns instantes. Eu tentei mudar. Tentei consertar o que fiz. Mas ainda existe uma verdade que precisa ser dita. Então seus olhos encontram Virgínia. Sentada entre os bancos da igreja, ela imediatamente empalidece. Carrapato aponta diretamente para ela. Foi Virgínia quem me pagou para destruir o ateliê de Lúcia. O impacto da acusação é imediato. Uma onda de choque percorre a igreja. Os cochichos se transformam em murmúrios revoltados. Todos os olhares se voltam para a jovem. Carrapato continua. A chegada de Belarmino acabou confundindo tudo e fez parecer que a destruição tinha outra origem. Mas a verdade é essa. Virgínia sente o chão desaparecer sob seus pés. Pela primeira vez, ela não encontra palavras para se defender. A revolta dos moradores cresce rapidamente. Muitos começam a vaiá-la. Outros demonstram indignação sem tentar esconder. Desesperada, Virgínia tenta deixar a igreja. Mas a multidão a cerca. A mesma população que antes a admirava agora a encara com reprovação. Diógenes e Marta assistem à cena tomados pela vergonha. Incapazes de enfrentar a situação, decidem ir embora em silêncio. Pela primeira vez, Virgínia se vê completamente sozinha. Perto dali, Casemiro se aproxima de Ana Maria. Os olhos dele estão cheios de arrependimento. Sem dizer muito, ele a abraça. Me perdoe, minha filha. A voz sai embargada. Eu deveria ter acreditado em você. Ana Maria fecha os olhos. Depois de tanta humilhação, finalmente vê a verdade vindo à tona. No mesmo instante, a centenas de quilômetros dali, Tonho lentamente recupera a consciência. Após longas horas de luta pela vida, seus olhos finalmente se abrem. Confuso e desorientado, ele observa tudo ao redor e percebe que está em outro lugar. Tonho abre os olhos lentamente. Por alguns instantes, tudo ao seu redor parece estranho. O lugar onde está não se parece com nada que ele já tenha visto antes. Ele observa a paisagem, as construções, os detalhes ao redor, e uma sensação inesperada toma conta dele. De alguma forma, aquele cenário lhe parece familiar. Então uma lembrança surge em sua mente. As histórias que Lúcia costumava contar. As descrições de uma terra distante que ela carregava no coração. Tomado pela emoção, ele sussurra: África. Seu olhar percorre o horizonte. É exatamente como Lúcia me descreveu. Confuso, Tonho baixa os olhos para si mesmo. E percebe algo ainda mais surpreendente. As roupas que está usando não são suas. São vestimentas luxuosas, dignas da realeza. Tecidos nobres. Adornos dourados. Símbolos que parecem carregar séculos de história. Sem entender o que está acontecendo, ele tenta dar alguns passos. É quando uma figura surge diante dele. Um homem de aparência imponente. Seu semblante transmite paz. E seu sorriso parece carregado de afeto. Tonho sente uma estranha sensação de familiaridade. O desconhecido se aproxima calmamente. Meu nome é Caima. A voz soa firme e acolhedora ao mesmo tempo. E preciso que você entregue uma mensagem para minha filha. Tonho tenta fazer perguntas. Mas antes que consiga responder, tudo desaparece. Num instante, a paisagem some. A luz se desfaz. E o silêncio toma conta de tudo. Logo em seguida, ele desperta. Assustado, abre os olhos novamente. Desta vez, está deitado em uma cama de hospital. Os sons dos aparelhos médicos substituem o silêncio da visão. Ao seu lado, Lúcia acompanha cada movimento com o coração acelerado. Quando percebe que ele finalmente acordou, não consegue conter as lágrimas. Graças a Mama Mshima.
Ela segura sua mão com força. Como você está, meu amor? Tonho sorri. Apesar da fraqueza, seus olhos demonstram uma alegria difícil de explicar. Estou bem. Ele faz uma pequena pausa. E preciso te contar uma coisa. Lúcia o observa atentamente. O que aconteceu? Ainda emocionado, Tonho responde. Eu tive uma visão. A jovem franze a testa. Uma visão? Ele confirma com a cabeça. Eu estava em Batanga. As palavras fazem Lúcia prender a respiração. Eu reconheci tudo por causa das histórias que você me contou. Tonho continua. Eu usava roupas de rei. A emoção em sua voz aumenta. E o seu pai colocou uma coroa na minha cabeça. Lúcia permanece completamente imóvel, sem conseguir acreditar no que está ouvindo. O seu pai me coroou. Tonho sorri. Eu vou ser o novo rei de Batanga. Os olhos da jovem começam a se encher de lágrimas. Mas a revelação ainda não terminou. Tonho segura sua mão. Tem mais uma coisa. O coração de Lúcia dispara. O que foi? Ele responde sem hesitar. Seu pai está vivo. A frase a atinge como um raio. Lúcia leva a mão à boca. Por alguns segundos, não consegue dizer absolutamente nada. Tonho continua. Ele está esperando por nós. A jovem sente uma mistura intensa de felicidade, surpresa e esperança. As palavras de Dona Menina voltam imediatamente à sua memória. O futuro que estava escrito há muito tempo está prestes a começar. Agora tudo parece fazer sentido. A dor, a espera, o sofrimento. Talvez tudo aquilo estivesse conduzindo os dois para um destino muito maior do que imaginavam. Sentada ao lado de Tonho, Lúcia percebe que uma nova etapa de suas vidas finalmente está começando.